Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda
Boa noite, meus irmãos. Estamos reunidos virtualmente mais uma vez para cultuar o nosso Deus, aquele que nos redimiu, aquele que nos resgatou, que fez uma aliança conosco e nos chamou para viver para a glória do seu nome. Então vamos cultuar mais uma vez e vamos abrir inicialmente nossa Bíblia no livro de Salmos, capítulo 46. Vamos fazer essa leitura juntos. Leitura de uma santa convocação para o culto a Deus. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós temos aqui diante de nós um salmo belíssimo, onde o salmista deposita toda a sua confiança, a sua esperança, a certeza de que tudo está no controle, na soberania e no poder do Deus que fez uma aliança com o seu povo. Nós podemos ver aqui no final do texto, no versículo 11, que ele tem a confiança que ele está debaixo de uma aliança com o Deus de Israel. Ele diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. Ele controla a terra, ele criou tudo, ele tem poder sobre todos e ele está conosco. Ele fez uma aliança conosco. E aqui ele faz referência direta à aliança. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus que fez a aliança com Jacó, que fez a aliança com Isaac, que fez a aliança com Abraão, o Deus da aliança é o nosso refúgio. Ele fez a aliança comigo e com você que está nos assistindo aqui nessa noite. Se somos o seu povo, Ele está conosco. Então, o resultado é só um: não devemos temer. Aquietai-vos. Nós estamos aqui sendo confortados e consolados com a certeza que o Rei dos Exércitos, aquele que tem todo o poder, todo o domínio, está conosco. Nós somos o seu povo e Ele é o nosso Deus. Então vamos fazer uma oração de adoração e de exaltação a esse Deus que é o nosso castelo forte. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, porque em meio a tanta maldade no mundo, Senhor, em meio a tanto desespero, o Senhor nos escolheu para fazer parte do teu povo, Senhor. E não andamos mais desgarrados, não andamos mais confiando em nossos esforços, não andamos mais, Senhor, como as pessoas desse mundo, desesperadas, tateando, tentando encontrar alguma fortaleza, algum refúgio, algum abrigo, onde eles possam se esconder do mundo, do mal e deles mesmos. Nós encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em seus braços, nós estamos na mão do nosso pastor e não há nada que possa nos arrebatar de lá. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso castelo forte que está presente conosco no meio da tribulação. Nós somos o teu povo e viemos aqui prestar-te culto, prestar-te louvor, prestar-te honra e prestar-lhe glória. Porque o Senhor é o nosso Deus e nós somos o teu povo. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Vamos cantar dois louvores, duas músicas que exaltam a grandeza do nosso Deus.
Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Ó Deus, Tu reinas sempre, Tu és nossa esperança. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus. Tua força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Em Ti seremos como águia. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Ó Deus, Tu reinas sempre, Tu és nossa esperança. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus. Tua força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Em Ti seremos como águia. Cantar nesse mesmo espírito que o nosso Deus é o nosso castelo forte. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus. Em todo bronzeado pertinaz, persegue Satanás com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. Dominada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz. Em seu Filho escolhido, sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha.
nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados com o príncipe do mal, com o seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o Verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos que perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias agora no livro de Romanos 6, capítulo 13. Romanos 6, versículo 13, né? Capítulo não. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Que nós temos Paulo dando uma exortação aos irmãos acerca de que agora eles estão livres do pecado, né? Estão na graça, e ele vai dar instruções de como vamos viver se estamos na graça, né? Ele faz aqui uma defesa contra, uma defesa não, né? Ele fala contra a libertinagem, né? O antinomianismo de que nós vamos viver agora sem lei alguma, mas ele diz que nós não devemos entregar o nosso corpo ao pecado, mas ele só não nos diz o que nós não devemos fazer. Isso nada de teria validade, isso não teria poder algum para nos fazer nos livrar do pecado. Ele diz qual deve ser nossa postura, ele nos dá uma afirmação negativa: não façam isso, não entreguem o seu corpo ao pecado, porém, façam isso. Ofereçais o vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça, como ressurretos dentre os mortos. Ou seja, ele nos traz a figura de alguém que morreu para o pecado, que fomos crucificados, sepultados com Cristo, nosso velho homem,
lá na cruz, e agora nós ressurgimos com Cristo, da mesma forma que Cristo ressuscitou. Nós somos ressurretos com Ele para uma nova vida, um novo nascimento, aquele mesmo novo nascimento citado por Jesus lá no capítulo 3 de João para Nicodemos. Nós somos uma nova criatura, nós temos uma nova identidade, nós agora devemos viver para Deus. Antes nós vivíamos para o pecado, agora não mais, mas Ele nos dá uma nova postura. Nós devemos viver para aquele que nos crucificou com Cristo na cruz e nos fez ressuscitar com Ele. Vamos agora nos oferecer, nos sacrificar, entregar nosso corpo, a nossa alma para Ele. Ele que antes entregou tudo que tinha por nós, para nos redimir, para nos resgatar. Então esse momento que nós vamos tirar para um momento de confissão de pecados, onde nós vamos reconhecer nossas faltas, reconhecer os momentos em que nós estamos vivendo ainda de acordo com aquela antiga natureza, com aquela velha vida, a vida não crucificada, aquela que Jesus venceu. Nós vamos reconhecer que nós ainda vivemos nesse limbo, né, entre o já e o ainda não, e vamos pedir perdão por estarmos vivendo dessa forma, e ao mesmo tempo vamos pedir força ao Espírito de Deus, para que Ele nos impulsione, para que Ele nos ajude a viver como filhos de Deus, como filhos da luz, como ressurretos com Cristo, para que nós nos entreguemos, nos submetamos à sua vontade. Então tire esse momento para você orar na sua casa, e logo mais estaremos cantando uma música de confissão. Convencido estou, ó Cristo, de que o mundo é sempre vão. Quero, pois, viver contigo sempre em doce comunhão. Tomo Salvador, minha débil mão, pois viver contigo eu quero sempre em comunhão.
Vamos abrir mais uma vez nossas Bíblias agora no livro de Isaías, capítulo 6, versículos 5 e 8. Cinco ao 8, né, na verdade. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com antenais. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou meus lábios, teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós estamos diante do texto aqui de Isaías, né, seu chamado, a sua vocação para ser profeta, e nós vemos a postura aqui nele ilustrada de todo cristão que antes de se converter, ele se depara com a santidade de Deus. Quando nós olhamos e enxergamos a Deus como Ele é, não como as convenções de nossa mente dizem, não como o mundo, a imagem que o mundo criou, mas como Ele realmente é revelado nas Escrituras. A primeira reação nossa é sentir um pavor, medo, porque Ele é santíssimo, Ele é santo, santo, santo. E nós acabamos de pedir perdão a Ele, nós reconhecemos nossa iniquidade, então nós reconhecemos agora que estamos diante de um Deus santo, 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 ao mesmo tempo que reconhecemos que somos povos impuros, porque nós acabamos de confessar nosso pecado. Então olha aqui nossa situação, nós somos povo impuro diante de um Deus santo, santo, santo. E Ele diz: ai de mim, porque um Deus santo, Ele não pode tolerar o pecado. Mas aqui, na sequência do texto, nós vemos que uma brasa viva desce do altar, toca os lábios do profeta, e a iniquidade dele foi tirada, e perdoado o pecado dele. Você já deve saber, nós sabemos que isso aqui ilustra e representa a justificação pela fé, através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma brasa viva que desce do altar, uma resposta que vem de Deus, uma providência divina. Providência essa que Abraão estava esperando lá quando foi sacrificar Isaac. Veio um cordeiro provido do céu para morrer no lugar de Isaac. Essa providência vinda do altar é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui diz que ao essa brasa viva tocar os lábios do profeta, os lábios que ele antes considerava impuro, ele muda imediatamente de postura, porque foi tirado dele o seu pecado, foi perdoado dele a sua iniquidade, aquela separação, aquela distância que havia entre ele e Deus foi afastada. Tudo aquilo que poderia trazer a desaprovação de Deus para o profeta foi afastado naquele momento. E nós passamos por essa experiência. Nós estamos aqui diante de um Deus santo, realmente. Nós somos pecadores, realmente. Mas nós somos justificados pelo Senhor Jesus Cristo. A brasa viva que desceu do céu tocou o nosso coração e nos redimiu do nosso pecado e nos perdoou. O Senhor Jesus Cristo nos justificou por meio da sua morte e ressurreição. Então esse é o momento da nossa liturgia que nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Na verdade não, nós já pedimos, nós vamos agradecer pelo perdão dos nossos pecados. Nós vamos dizer: eis-me a mim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vamos orar com confiança, agradecendo a Deus, porque Ele, mesmo Ele sendo santo, Ele enviou Jesus Cristo para afastar de nós nossa iniquidade e nos perdoar de todo pecado. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos por tamanha obra. Sabemos que não poderíamos fazer nada, Senhor, por nós mesmos. Ai de nós, o que seríamos de nós se não fosse a Tua graça? O que seríamos de nós se não fosse a Tua misericórdia? Estaríamos numa situação pior que a do profeta, porque nós conhecemos o nosso pecado, nós conhecemos a nossa iniquidade, nós conhecemos o nosso coração.
Mas diante de Ti nós estamos agora, Senhor, porque cremos que por meio de Cristo nossos pecados foram perdoados, a nossa iniquidade foi afastada. Estamos aqui celebrando uma aliança que o Senhor fez conosco, aliança essa que o Senhor firmou, o Senhor selou com o sangue do Teu Filho precioso, Jesus Cristo, Senhor. Nós somos o Teu povo, porque o Senhor nos comprou, porque o Senhor nos redimiu por meio da obra do Senhor Jesus Cristo. Que nós tenhamos um coração grato, que esse culto seja um culto transbordando de gratidão a Deus pela salvação que nós ganhamos por meio de Cristo Jesus. É isso que nós te oramos, em nome de Cristo, amém. Vamos cantar uma canção que fala sobre essa redenção que nós temos em Cristo Jesus. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer
não me assustarão jamais, pois foi Ele quem desceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Graças a paz, meus irmãos. Boa noite. Vamos abrir a Escritura no Salmo de número 50. Verso 14 somente. Salmo 50, verso 14. Este é o momento da nossa liturgia que nós separamos para render graças ao Senhor. E veja como esse texto, ele demanda de nós exatamente essa postura. Oferece a Deus sacrifício de ação de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Oferecer a Deus sacrifício de ação de graça é uma prática instituída na lei do Senhor desde o Antigo Testamento. Haviam aqueles sacrifícios que eram para afastar a culpa pelo pecado, sacrifício de expiação, nós não fazemos mais. Porque de uma vez por todas, o nosso Senhor Jesus Cristo já verteu o sangue perfeito em nosso favor, de uma vez por todas. No entanto, a outra espécie de sacrifício, nós continuamos fazendo. Nós prestamos culto em gratidão a Deus. Nós erguemos a nossa voz, oramos e declaramos aos nossos irmãos o nosso coração grato como sacrifício, como oferta, como ato de adoração a Deus. Eu quero fazer isso com você nesse instante. Nessa semana, mais uma vez, tivemos lutas aqui no seio da nossa igreja, mas tivemos vitórias. Irmãos que adoeceram, familiares que adoeceram, mas pela graça de Deus o Senhor está cuidando de tudo, estão em recuperação. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor, inclusive pelos encaminhamentos que Ele tem dado aqui ao jardim nessa nova fase. Ele tem aberto portas. Esperamos aí, nos próximos momentos, nos próximos dias, anunciar um novo local. É o Senhor, no meio de uma crise, fazendo com que a sua igreja cresça. Falando em crescimento, essa semana tivemos o aniversário aí do nosso diácono, o homem forte, o nosso evangelista, irmão Everaldo. É uma bênção poder comemorar essa data com ele e com a sua família. Tivemos também nossa irmã Vitória, a doce Vitória, aniversariando também. Como é bom comemorar com ela. São lembretes que o Senhor tem abençoado sua igreja, tem abençoado seu povo. Motivos de oração? Motivos de petição nós temos também. Que o Senhor continue protegendo as nossas famílias. Que o Senhor continue protegendo o seu povo. Que o Senhor use os governantes, dê sabedoria a eles e aos cientistas para poderem nos ajudar a passar por essa crise sanitária. Que o Senhor abençoe, abra as portas e leve o jardim para esse novo estágio, esse novo local. Olha quantos motivos de oração. Vamos orar comigo? Aí na sua casa, junto com a sua família, vamos agradecer, engrandecer a Deus e vamos pedir a Ele também o que o engrandece também. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua boa mão, pela Tua dádiva, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. O Senhor é o nosso castelo forte e nós temos vivenciado e presenciado isso, Senhor. As lutas são reais,
Muitas vezes elas nos golpeiam. Ainda assim, o Senhor tem cuidado de nós e dos nossos. Mesmo no meio das grandes batalhas que temos travados, o Senhor tem sido conosco, tem estado ao nosso lado, não tem permitido que a gente pereça, Senhor. Eu te agradeço pela vida do nosso diácono Everaldo. Como é bom celebrar com ele, Pai, mais um ano. Que o Senhor continue o abençoando, dando vigor, disposição para te servir, para glorificar o teu nome junto conosco, Pai. Eu te agradeço pela vida de Vitória, que o Senhor abençoe, que esse novo ano que se iniciou nesse dia seja um ano de muita realização debaixo da tua boa vontade, Senhor. Nós sabemos dos planos que ela tem com Caio, sabemos do momento que estamos vivendo, mas cremos que o Senhor tem cuidado dela e tem cuidado dele. Abençoa a tua serva, Senhor. Eu te agradeço pelo que o Senhor tem feito aqui na vida da nossa igreja. E já te peço, Senhor, nos conduz nessa próxima etapa. Seja conosco, abra os caminhos, que o jardim possa florescer no asfalto. Te agradecemos, Senhor, pelo Congresso das Mulheres. Quão abençoados foram esses dias, Pai. Te peço por cada uma das preletoras, Senhor. Seja com elas. Continue as abençoando e as usando. Cada uma delas, Senhor. Priscila, Ana Paula e Larissa, assim como todas as irmãs que participaram da organização e nossos irmãos onipresentes da mídia, Senhor. Abençoa todos eles. Só Tu pode os recompensar. Em nome de Jesus. Amém. Tinha esquecido até de mencionar o evento, que foi uma bênção. As mulheres estão nos ensinando sobre florescer no deserto e nós temos vivenciado isso no jardim. A segunda parte do verso 14 do Salmo 50 faz referência a cumprir os votos diante do Senhor. E nesse momento de ofertório, eu quero lhe conclamar a cumprir também esse voto diante do Senhor. Você que faz parte dessa igreja, você fez um juramento de servi-la com os seus dons, com sua oração, com seu empenho e com seu recurso. Nesse momento de ofertório, eu lhe convido a participar desse ato de adoração. Aqui já faço menção mais uma vez sobre a fidelidade e a generosidade dos irmãos. Eu não tenho o que falar a respeito disso. Nós, como liderança, estamos extremamente felizes. Os irmãos têm abençoado a obra do Senhor, têm investido no reino de Deus a despeito da crise. E por isso, irmãos, é que nós estamos, inclusive, planejando próximos passos, ampliação. Alguns até disseram que passo de fé é uma fé que responde ao que o Senhor tem feito. Vocês têm sustentado essa obra. E por causa disso, nós podemos investir no novo lugar. Aquisição de som, nós compramos uma mesa de som essa semana. Nós vamos melhorar a infraestrutura da igreja. Tudo isso é Deus nos abençoando através dos dízimos e das ofertas. Então, lhe conclamo a continuar participando dessa obra maravilhosa. Porque quanto mais a igreja se expande, mais almas ouvem sobre Cristo. E isso não tem preço. Que você possa participar desse momento de ofertório. Os dados do nosso tesoureiro aparecerão aí na tela. Que você possa fazer o seu depósito, transferência, seu dízimo, sua oferta. Enquanto isso, nós vamos adorar o Senhor mais uma vez, falando sobre a fé que temos nele. Excelsa de Jesus, no sacrifício rendido, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A face ver, é pela fé que vou viver, em cada transe a suportar, hei de nele
coração, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 3 ao 10. Leamos. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da consciência e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados. Alivie juntamente conosco, quando o céu se manifestar, o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Nós estamos aqui diante da saudação, de Paulo aos Tessalonicenses, o início da sua carta, e ele começa o capítulo dando ações de graças a Deus. Ele agradece a Deus pela vida daqueles irmãos. Ele diz que aqueles irmãos eles têm uma fé conhecida, porque eles suportam as perseguições firmes e constantes na fé no Senhor Jesus Cristo. Eles são perseguidos, eles são atribulados, mas eles mantêm a sua fé. E Paulo agradece a Deus por aquela igreja e diz que eles esperem, que eles aguardem, que eles continuem firmes, porque se Deus é justo, e Ele o é, um dia os perseguidores sofrerão sua paga e nós reinaremos eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. E é nesse sentido que eu queria chamar Rodrigo aqui presente. Ele vai continuar esse texto que nós acabamos de ler, e diante desse plano de fundo que já foi dito acerca da igreja de Tessalonicenses. Vamos orar agradecendo a Deus pela sua palavra, que mais uma vez falará aos nossos corações. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor mais uma vez nos trouxe para sermos alimentados por Ti, Senhor. Mais uma vez o nosso pastor trouxe o alimento para o rebanho, e nós vamos ser exortados agora, alimentados, Senhor, consolados pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Usa teu servo Rodrigo mais uma vez para pregar o Evangelho ao nosso coração, e que teu Espírito Santo esteja operando nessa noite em nossos corações, para que tenhamos o ouvido e o coração atentos à tua palavra. Em nome de Cristo que nós te oramos. Amém.
Irmãos, espero que vocês não tenham fechado o texto, porque é exatamente ele que nós vamos até lê-lo agora, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 11 e 12. Oi. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 11 e 12. A informação ficou a priori um pouco confusa, mas eu penso que agora já está esclarecido. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versos 11 e 12. Qual é a leitura que você tem feito dos últimos dias e dos momentos em que estamos vivendo? Eu confesso que isso tem sido uma dificuldade para mim, inclusive na hora de selecionar os textos para o sermão. Deixa eu compartilhar com você um pouco da minha confusão, que pode ser a sua também. Por um lado, nós temos a sensação que estamos entrando numa nova fase. Muito se fala sobre o novo normal. A vida, em alguma medida, vai sendo retomada, inclusive as atividades da igreja. Por outro lado, nós ainda temos temor e preocupação no coração, porque não podemos esquecer que a pandemia ainda está aí, e pelo menos na realidade local, nem controlada está. Os índices ainda são altos. Como equilibrar esses dois sentimentos no coração? E deixa eu lhe dar um terceiro fator. No que diz respeito à nossa igreja, ainda há um outro sentimento. Um sentimento de expectativa crescente do novo momento que Deus vai nos dar. Um momento ainda mais vibrante na história recente do nosso jardim. Crescimento, ampliação, nova etapa. Olhe quantos sentimentos diversos, quantas leituras diversas. Uma coisa é certa, irmãos. Nós precisamos orar. Seja pelos temores, seja pelas expectativas. Seja o que for, nós precisamos orar. Jonathan Edwards costumava dizer que quando Deus está para fazer algo grande, Ele desperta na sua igreja um desejo de orar de forma extraordinária. Você tem sentido isso? É sobre isso que vamos falar nessa noite. Sobre oração. E uma oração extraordinária. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 11 e 12. Eis a oração. Leia comigo. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai bendito, estamos diante da Tua palavra, rogamos por Tua graça, que o Senhor fale conosco, nos ajude a andar na Tua vontade, na Tua verdade, nos ajude a entender mais da glória de Cristo, nos ajude a ser moldado a Cristo, para a glória dEle, para a nossa alegria, no nome de Jesus que clamamos. Amém. Vivemos em tempos estranhos e extraordinários. A igreja do Senhor, em sua grande parte, ela foi privada temporariamente de alguns meios de graça. O culto público, a ceia do Senhor e, de certo modo, até a comunhão dos santos. Por um lado, nós precisamos de toda a graça disponível para nos fortalecer em tempos de crise. Por outro, estamos privados destes meios tão preciosos, logo nesse momento. Como devemos proceder? Certamente o Senhor não nos abandonou durante todo esse longo período. E eu penso que uma das formas que Ele tem usado para sustentar o seu povo
é dobrar a porção de graça contida nos elementos que ainda são acessíveis a nós. A leitura individual da palavra, o culto doméstico, como tem sido abençoador para as famílias, a pregação, mesmo que por meios virtuais, e, é claro, um daqueles mais preciosos e singulares, a oração. Eu creio, irmãos, que estes meios têm recebido uma porção especial de graça, a fim de nos fortalecer enquanto os outros não estão acessíveis. Na ausência de alguns, apegar-se aos que restam é uma questão de sabedoria, é uma questão de sobrevivência para a nossa alma. Mas não basta usá-los. Nós precisamos aprimorar o seu uso para o nosso próprio bem agora e depois que a pandemia passar. É neste sentido que eu te convido a meditar nesta noite sobre a nossa vida de oração. Pois é muito bom que oremos. É muito bom que a crise nos desperte a oração. Mas o Senhor nos chama a crescer em qualidade nesta vida de oração. O Senhor nos chama a ter uma santa inquietação, um desejo de orar mais, e não só isso, um desejo de orar melhor. Nesta noite nós iremos considerar exatamente isso. Como é que eu posso alcançar excelência na oração? Primeiro, por uma questão de necessidade. Sempre precisamos, e em momentos assim é que isso fica evidente, precisamos orar. Mas também uma questão de preparação. A igreja vai para um novo momento. Isso deve ser precedido de muita oração do seu povo. E por fim, a razão é porque a igreja, quando ora mais e quando ora melhor, nos termos da palavra, ela exalta mais o nome do Deus que ouve e que atende às orações segundo a sua boa vontade. Se este é o nosso propósito, algumas opções abrem-se diante dos nossos olhos. Talvez a primeira fosse exatamente o texto das Escrituras, onde o próprio Senhor Jesus Cristo ensina os seus discípulos a orar. Seria uma boa opção, com certeza. Mas não esqueça que ele está ali em Mateus 6, no meio do Sermão do Monte. Então vai chegar o tempo. Quando voltarmos, nós iremos retomar a nossa série e chegaremos na oração do Senhor. Paciência, irmão, tudo tem seu tempo determinado. Temos outras boas opções na Escritura. O apóstolo Paulo tem muitas e muitas orações e que nos ensinam bastante. Aqui eu me lembro com muito carinho de um livro que li há alguns anos atrás e que Letícia releu esses dias. Leu, na verdade. Um chamado à reforma espiritual, onde o teólogo D.A. Carson, ele sai esmiuçando cada oração de Paulo nas cartas. Que livro precioso, que orações fantásticas. Você lembra das orações de Paulo em Efésios, 2 orações? Nós tivemos sermões aqui sobre isso. Que maravilhoso. Por que então, diante dessas opções, a oração que ele fez pela igreja de Tessalônica? Porque há muito tempo eu não posso evitar olhar para Tessalônica e me lembrar desse jardim que eu tanto amo. Esse texto, essa igreja, ela foi usada para nos direcionar na vontade de Deus desde o grupo base dessa plantação. E no discipulado a gente estuda também. Porque Tessalônica é uma igreja jovem a esta altura. Ela teve a presença ali de Paulo por algumas semanas, mas ele teve que ir embora por causa da perseguição. E veja que igreja improvável, tão imatura, tão nova, num contexto tão difícil, mas ela floresceu no asfalto. O próprio Paulo vai dizer na primeira carta que ela ficou conhecida em toda a Macedônia, em toda a Acácia, por causa do seu amor, por causa da sua fé, por causa da sua esperança em Cristo. Que igreja linda, nova, mas que floresce. Quais são as razões desse sucesso ministerial, desse sucesso espiritual? Primeiro, eles receberam o evangelho com poder. Segundo, eles foram bem doutrinados pelo apóstolo, mesmo em pouco tempo, eles estão bem fundados na palavra. Mas terceiro,
certamente as orações feitas em favor daquela igreja foram orações muito poderosas e muito abençoadas, especialmente a do seu plantador, a do apóstolo. Por isso que eu destaco esses 2 versos. Nós temos aqui um breve relato sobre como Paulo orava por aquela igreja. E eu quero lhe dizer que esta não é uma boa oração. Esta é uma excelente oração. Se você tem desejo de melhorar, de crescer nesse uso do meio de graça, por favor, atente para os detalhes desses versos. Eles vão nos ensinar, irmãos, que para nós alcançarmos excelência na oração, nós precisamos ter motivos excelentes, petições excelentes, alvos excelentes e uma confiança excelente. Tudo isso está aqui nesse texto, nesses 2 versos, e eu desejo no Senhor que nós possamos nos aprofundar nos termos para a glória de Cristo. Primeiro aspecto, então, motivos excelentes. Para ter uma oração de excelência, nós precisamos de motivos excelentes. Vamos ler aqui o verso 11, juntos. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos de sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Só esse primeiro aspecto, por ora. Por isso, também não cessamos de orar por vós. Eu quero que você considere o seguinte: o pré-oração vai dizer muito a respeito das nossas orações. Nós não escrevemos mensagens no vácuo. Nós pensamos, vemos, sentimos, nos inquietamos com alguma situação e daí nós comunicamos a alguém. Se nós pensamos então na oração como uma comunicação do homem com Deus, ela não é feita no vácuo. Existe algo que nós vemos, existe algo que prende a nossa atenção, existe algo que move o nosso interesse e nos faz orar por aquilo. O apóstolo vai nos mostrar isso em detalhes muito simples. Veja o que ele faz. Ele diz, por isso, ou seja, ele está vinculando a sua oração a razões anteriores. Por isso, também não cessamos de orar por vós. Primeiro aspecto que eu quero chamar a sua atenção, por quem ele ora? Por isso não cessamos de orar por vós. Veja que o campo de visão do apóstolo é amplo. Ele não olha por si somente, por suas questões, por suas demandas. Ele olha para o povo de Deus, para o corpo de Cristo. Ele atenta para as necessidades desse povo. É interessante que nas outras cartas nós notamos esse padrão. Ele sai cidade após cidade plantando igrejas, mas ele se comunica com elas, ele ora por elas, ele sofre e se alegra com elas. Às vezes nós temos momentos ali de oração muito rápidos e talvez tenhamos até a petulância de nos justificar, dizendo, não, são poucos os motivos que eu tenho. Quantas igrejas nós não temos aqui? Quantos irmãos não tem nessa igreja? Quantas famílias não passam por aqui? A gente amplia a visão e veja como recebemos muitos motivos de oração. O povo de Deus estava diante dos olhos do apóstolo. Mas veja como ele se reporta a esse motivo. Por isso, também não cessamos de orar por vós. Por isso, ele está fazendo referência ao quê, irmãos? Nosso irmão Guilherme leu ainda há pouco o contexto exatamente imediato dessa oração. O contexto anterior. Ele estava falando sobre aqueles irmãos, os frutos que eles têm, mas a perseguição que incorreu sobre eles. Mas ele não vê só isso. Ele também observa aquilo que está além da visão natural. Ele entende a promessa de Deus que um dia o Senhor Jesus Cristo voltaria do céu, castigaria aqueles que perseguem a igreja e cuidaria, receberia com glória os seus filhos.
ele enxerga a igreja. E ele também motiva o seu coração pela palavra, pelas promessas da palavra. Isso gera esperança no seu coração, mas isso também gera petição diante de Deus. É uma relação muito interessante entre as promessas de Deus e a oração. Alguém já disse que a oração é quando nós pegamos a promessa de Deus e voltamos para Ele. É isso que Paulo está fazendo. Está orando pelos irmãos para que a promessa de Deus se cumpra na vida deles. Olhar para o povo de Deus, apegar-se à palavra de Deus, orar segundo as promessas de Deus. Você percebe como esses motivos são elevados, estão além dos meus interesses pessoais, estão além das questões meramente do tempo presente, são altas. E é assim que começa uma oração excelente. O lugar onde a nossa vista repousa direciona a visão espiritual quando fechamos os olhos em oração. As preocupações que abraçamos enquanto caminhamos são levadas a Deus quando os joelhos dobramos. As pessoas que carregamos perto do peito são aquelas que nós ergueremos ao Senhor em oração. Assim, irmãos, que os teus olhos e os meus olhos percorram distâncias, para que a tenda das nossas orações seja alargada, para que vidas carentes de graça ali possam ser abraçadas, acolhidas e abençoadas. Quanto mais Deus faz crescer o teu coração, mais Ele amplia a tua visão e mais intercessora é a sua oração. A oração excelente começa com motivação excelente. E não existe motivo mais exaltado do que orar pela igreja de Cristo, do que orar segundo a palavra de Cristo, para que a vontade de Cristo se faça presente em nossas vidas. No início eu mencionei que nós estamos tendo algumas dificuldades com a comunhão dos santos. Mas deixa eu fazer um ajuste aqui. Timothy George, falando sobre a teologia de Lutero, no livro Teologia dos Reformadores, ele vai destacar que um aspecto revolucionário desse reformador, entre tantos outros, foi o jeito que ele tratou a igreja. Ele destacou que a igreja não era a instituição, a igreja era a communio sanctorum, a comunhão dos santos. E olha que classificação linda do que é igreja e do que é comunhão dos santos. Ele disse que a igreja é uma comunidade de intercessores, um sacerdócio de amigos que se ajudam, uma família que carrega a carga. As cargas são compartilhadas e suportadas mutuamente. Isso é comunhão dos santos, isso é ser igreja. E você pode fazer isso mesmo em restrição de contato social, porque você pode orar pela sua família na fé, você pode orar pela sua igreja, você pode abençoar os seus irmãos. Essa motivação vai te dar uma oração excelente, porque eu louvo a Deus quando você ora pelas suas questões. Eu louvo a Deus quando você coloca a sua vida de manhã diante do altar. Isso é precioso, mas é maravilhoso quando no seu momento de oração o seu coração leva também as questões dos seus irmãos. Lembra da oração que Cristo ensinou? Ele ora pelo nome do Senhor que seja santificado, que a vontade de Deus seja implantada, que venha o reino, e depois ele pede pelo pão. Mas primeiro, que a sua motivação seja além de você. Porque é isso que o Evangelho faz, nos faz pensar em Deus e no próximo antes de nós. Se essa motivação crescer no teu coração, as tuas orações serão cada vez mais preciosas e poderosas na mão do Deus Todo-Poderoso. Esse é o primeiro aspecto, irmãos. A excelência na oração requer motivos excelentes. Mas a excelência na oração também demanda petições excelentes.
Vamos ler o verso 11 mais uma vez, agora nos ateremos à parte B. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Chegamos agora no conteúdo da oração, que são as petições. Eu sei que nós temos orações de ação de graça, nós fizemos aqui. Nós temos oração de adoração, nós adoramos aqui no início do culto. Temos de confissão de pecados, veja a diversidade. Mas, via de regra, quando pensamos em oração, é a petição que salta aos olhos. Precisamos considerar, então, o conteúdo dela. Traga à luz do dia os seus pedidos e os avalie. Porque aqui eu não estou falando sobre pedidos errados e pedidos certos. Eu estou falando sobre pedidos bons e pedidos melhores. Veja os pedidos que o apóstolo fez pelaquela igreja. Não cessamos de orar por vós, e agora vem um conteúdo. Para quê? Qual é a finalidade dessa oração? O que é que ele está pedindo? Para que o nosso Deus vos torne dignos de sua vocação. Primeiro aspecto. Que aspecto lindo, irmãos. O apóstolo está nos ensinando algo sobre o evangelho logo de cara. Primeiro, ele não está dizendo que aqueles irmãos deveriam ser dignos para serem chamados. Isso é a religião de obras. Ele está dizendo, vocês já foram chamados por Deus. Agora ajam de forma digna a este evangelho. É assim o princípio de santificação verdadeira da Bíblia. Você é chamado por graça. Mas você responde à graça, tentando tornar-se digno a este chamado. Mas veja outro aspecto ainda aqui muito interessante. O apóstolo está dizendo que o Senhor vos torne digno. Ou seja, assim como a salvação vem de Deus, a santificação daqueles irmãos também vem de Deus. Por isso nós devemos orar pelos nossos irmãos, para que eles sejam feitos santos. Esse é um pedido extraordinário. Quão abençoada é a igreja, onde não somente os líderes, mas os irmãos oram pela santidade uns dos outros, ao invés de maldizer, de fazer comentários ásperos, orar. Mas eu quero lhe mostrar como essa oração tem um fator também inesperado, extraordinário, impressionante. Não esqueça do contexto. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sofrendo. E o apóstolo não pede de forma destacada para que o sofrimento se vá. Porque se ele entende que o melhor para aqueles irmãos é crescer em santificação, a aflição pode estar até sendo usada por Deus para isso. Então a oração primária não é que ela saia, é que eles sejam santos. Quando eles forem santificados, que ela saia. Você já pensou nas implicações disso para nós? Faz parte da nossa santidade ser mais perseverante. Mas como seremos mais perseverantes se o Senhor não colocar também dentro de nós problemas que testam a nossa paciência, que testam a nossa fé? Nós queremos ser mais pacientes para parecer com Cristo. Mas como seríamos pacientes se não tivéssemos alguém para nos afrontar e nos frustrar? Nós queremos ser misericordiosos. Mas só o seremos se Deus colocar dentro de nós pessoas e circunstâncias que não merecem afeto, mas que demandam de nós isso. Nós entendemos que para ser santos devemos nos desapegar do mundo. E não entendemos quando muitas vezes as aflições abalam o nosso mundo. Mas isso tudo é santificação. Paulo não pede para que a aflição se vá. Paulo pede para que eles pareçam com Cristo, sejam dignos da vocação, mesmo que por meio da aflição. Esse é o primeiro pedido. Que pedido forte. Que pedido profundo. Mas olha o segundo. Que Deus vos torne dignos de sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e toda obra de fé. É interessante que nas orações,
talvez seja o momento em que a nossa teologia está mais coerente, porque nós entendemos que tudo vem de Deus. Assim como a santificação vem de Deus, olha o que ele coloca também como petição diante do Senhor. Que o Senhor cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, ou seja, vocês serão dignos e por causa dessa santificação, vocês terão propósitos de fazer coisas boas para Deus e para o próximo. Vocês terão obras de fé para realizar. Que o Senhor os ajude, os capacite, os fortaleça, os use para tornar real esses desejos e essas resoluções. Veja que parceria linda. O Senhor nos santifica. Esse coração santificado agora produz bons desejos, de boas obras, de atos de fé. E o Senhor vem junto conosco aqui. E por sua graça, nos ajuda a realizar. É como Filipenses diz: tanto querer como realizar vem das mãos de Deus. O que é que Paulo está pedindo então para a vida daqueles irmãos? Santificação, crescimento, capacitação. Ele está pedindo que aqueles irmãos sejam mais produtivos no reino, que aqueles irmãos frutifiquem mais para Cristo, sejam mais parecidos com Cristo e tenham mais frutos da graça na sua vida. Essa é uma oração excelente. Você entende, irmão, que a mola propulsora da verdadeira santidade é a graça de Deus operando em nosso coração? Se você entende isso, então você deve também compreender que sem oração não vai haver mudança profunda, não vai haver mudança genuína. Nós precisamos de oração constante, nós precisamos de um clamor confiante em Cristo, nós precisamos de um apelo incessante para que o Senhor nos molde a sua imagem, nos molde a imagem do seu Filho. A oração precede a santificação, a oração promove salvação, a oração prepara o cenário para o avivamento e a reforma. O cristão tem acesso ao poder divino e deve fazer bom uso desse recurso. Não seja tímido nos pedidos, não seja egoísta nas demandas, que por meio das nossas orações, Cristo seja exaltado na vida de uma igreja que se santifica, que proclama suas virtudes e que serve uns aos outros com obras de fé, com obras de amor, para a glória de Deus. Essas são petições excelentes. O que é que você tem pedido, irmão? Pela sua vida, em primeiro lugar. Será que você ora ao Senhor somente pelos seus planos, ou você pede que Ele lhe dê bons planos de serviço no reino, de serviço ao próximo, e que lhe ajude a realizar? É mais do que objetivos pessoais, são objetivos maiores para Deus. O que é que você tem orado pela vida dos seus filhos? Você entende que eles só crescerão na graça divina se houver intervenção de Deus? Então ore por isso. Senhor, que meu filho seja santificado e que ele produza bons frutos para o teu reino. Você tem orado pelo jardim? O que é que você sonha para essa igreja? São boas obras, é reforma espiritual, é avivamento no fervor. Ore. Veja que bons pedidos o Senhor tem para nós aqui. São acessíveis. Nós podemos dobrar os joelhos e plantar essas sementes que, sobre a graça de Deus, vão se tornar árvores frondosas que rasgam o asfalto. Eu não me canso dessa ilustração. Para orações excelentes, precisamos de motivos excelentes, de pedidos excelentes. Precisamos também, irmãos, de alvos excelentes. Vamos para o verso 12. A fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele. Só a parte A.
Você estranhou essa questão de falar sobre alvos? Será que nós não confundimos pedidos com alvos? Nós estamos falando aqui, irmãos, de finalidade meio e finalidade última. Pense na seguinte ilustração. Você vai pegar o ônibus de manhã, ou você vai ir para o seu carro, por causa da contaminação, e você vai para o seu trabalho. A sua finalidade quando sai é chegar no trabalho. Mas quando você chega lá, você tem outra finalidade, você quer produzir. Por quê? Porque você quer receber o salário. Com esse salário você volta para casa, você faz a feira e você alimenta a sua família. Veja, você teve várias finalidades durante o dia. Mas o alvo final, entre tantos outros aqui, nessa ilustração, foi cuidar da sua família. É por isso que você pegou o carro, é por isso que você trabalhou, é por isso que você fez as compras. Por trás das petições e das finalidades meio, tem algo que está como pano de fundo geral, como objetivo último. Aí você entende como os teólogos de Westminster foram precisos quando falaram sobre o fim principal do homem, porque nós temos vários fins, várias petições, várias ações, mas há um alvo que está por trás de todos eles. É sobre isso que eu quero falar agora com você. Paulo faz petições, ele pede por santidade, ele pede por crescimento e frutificação, mas qual é o alvo final? O que está por trás de tudo? Ele vai nos dizer no verso 12, vocês vão frutificar e se santificar, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja exaltado em vós. Este é o fim de todas as coisas. E esse é um macete infalível, meus irmãos, para a sua oração. As orações que têm como alvo a glória de Cristo, elas serão atendidas por Deus. Eu me lembro de Spurgeon, que dizia assim: orações que pouco consideram Cristo são orações das quais Deus pouco irá considerar. Mas as orações que consideram a Cristo, grandes são os efeitos que essa alma intercessora pode alcançar. Cristo seria exaltado na vida desses irmãos, que mesmo diante da tribulação e da perseguição, eles persistem, eles se santificam, eles têm obra de amor e de justiça. Veja como Cristo seria elevado diante do mundo, porque o mundo olharia para aquela igreja e diria: eles não têm motivo aparente para continuar firmes e felizes. Eles devem ter um tesouro muito valioso. E tem. Esse tesouro é o Senhor Jesus Cristo. Mas muitas vezes, irmãos, nós tememos proceder de forma igual a esses homens aqui. E essa oração talvez seja uma oração que nos dá um certo temor. Não precisa confessar. Mas a gente pensa: Senhor, se eu pedir para que o Senhor seja exaltado através de mim mesmo por meio do sofrimento, eu não vou ser triste. Eu prefiro orar para que o sofrimento se vá, para que passe logo isso tudo. Se eu orar para que o Senhor seja exaltado, independente da circunstância, eu tenho medo do que vai acontecer. Eu tenho medo de ser infeliz. Mas o texto amarra isso aqui. Para que Cristo seja glorificado em vós e vós nele. Sempre que a cabeça é exaltada, o corpo vai junto. É claro que essa exaltação, de forma mais substancial, só vai acontecer nos últimos dias. Mas pela fé, se você já contempla a beleza e a glória de Cristo, você já vai poder alegrar o seu coração. Talvez esse seja o segredo. Talvez seja por isso que nós temos medo. Porque nós olhamos demais para esse mundo e para a sua circunstância. E se a nossa fé crescer ao ponto de nós enxergamos Cristo na sua beleza, e Ele for mais glorificado no mundo e em nós, o prazer espiritual vai fortalecer os nossos ossos,
para a luta e vai fazer compensar cada uma das suas feridas, porque esse é o mistério do Evangelho. Quando eu me tiro do foco e coloco Cristo no foco, Ele é exaltado, a glória de Deus é manifesta, mas por consequência, eu volto para o enredo, eu sou abençoado, eu me alegro nisso. Paulo sabia de todas essas coisas, por isso ele está orando para que Cristo seja exaltado, porque no fim aquilo também vai ser bom para a igreja que ele ama. Eles vão ser abençoados também. Esse é o melhor fim. Esse é o melhor alvo. Infelizmente, alguns só aprendem isso no fim. Porque no último suspiro, nas últimas palavras, os homens descobrem que nenhum valor financeiro ou nenhuma meta profissional ou pessoal acalentarão a sua alma quando ela parte para o destino eterno. Há somente um nome que pode iluminar a estrada desconhecida. Há somente uma glória que não desvanece, que não perde a sua cor quando a vista escurece. O maior tesouro dessa vida é a nossa fé em Cristo. O objetivo mais digno é viver para fazer o nome dele ser exaltado. E nós não precisamos chegar ao fim para entender isso. Aquele que entrega-se hoje em ação e em oração a esse propósito maravilhoso já participa da alegria que vem do céu. O fim da vida nos ensina qual é a finalidade da vida. Sábio é aquele que enfim encontra essa verdade e vive para isso e ora por isso. Porque é aquele que descobre que viver para a glória de Cristo é a razão primordial da nossa existência. Ele vai orar para que a sua família se curve nesse propósito, para que a sua igreja se curve nesse propósito. Esse é o alvo excelente. Nossas orações precisam seguir nessa trilha, porque Deus ouve, abençoa e se alegra naquelas orações que têm como objetivo que o seu nome seja exaltado. E Ele traz alegria para a vida daqueles que oram assim. Pensar nessa forma, irmãos, modifica até a nossa relação com a oração. Muitas vezes nós oramos porque nós queremos nos alegrar com os resultados da oração. Mas quando eu percebo que a oração glorifica a Cristo, eu posso me alegrar na oração em si. O resultado é maravilhoso se vier, mas eu já estou glorificando a Cristo e já estou me alegrando. Quando oramos pelos outros, nós ficamos na expectativa que o bem aconteça na vida dos outros que estamos orando, ou só o fato de ter aquele momento de oração e de colocar aquele irmão diante do Senhor para que ele seja glorificado já nos enche de zelo e de alegria. A oração não deve ser um momento em que a gente cumpre rituais e aí acalma a nossa consciência religiosa. É o momento que a maravilhosa sensação de proclamar o nosso coração o quanto Deus é maravilhoso e quanto nós cremos que temos acesso a Ele por causa de Cristo é uma realidade. E ali Ele é exaltado. Que nós oremos para que essa igreja glorifique a Cristo e se alegre nele. Que nós oremos para que os nossos filhos e nossos parentes vivam para a glória de Cristo e se alegrem nele. Que nós oremos para que nós mesmos, acima de qualquer coisa, desejemos que Cristo seja o nosso maior tesouro. Que você, que ainda não se rendeu a Cristo, possa fazer essa oração hoje. Entregue-se, esqueça você mesmo. Ele vai lembrar de você e vai te fazer alegre em Cristo. Esse é o alvo excelente. Exaltar o nosso Salvador. Nós já temos aqui, irmãos, motivação excelente. Nós já temos aqui petições excelentes e um alvo excelente. Para finalizar, veremos também no nosso texto que nós precisamos de uma confiança excelente. Leamos o verso 12 para concluir nossa exposição. A fim de que o nome do nosso Senhor seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo.
Paulo está fazendo pedidos ousadíssimos. Pecadores se tornarem dignos do Evangelho. Uma igreja que sofre e que é perseguida e mesmo assim tem bons propósitos e obras de fé que são realizadas por Deus. Pecadores vivendo para a glória de Jesus Cristo. Você percebe quão ousados são esses pedidos? Muito mais fácil é pedir por coisas materiais. Mas sabe por que o apóstolo tem essa coragem? Porque ele confia na graça de Deus, na graça do Senhor Jesus Cristo. Esse pedido, irmãos, baseado na graça, em primeiro lugar, está totalmente de acordo com a compreensão de que nada de espiritual, de bem espiritual, pode ser conquistado por nossas mãos. A salvação é pela graça. A santificação é pela graça, a perseverança é pela graça, a frutificação é pela graça. Tudo é pela graça. É por isso que nós devemos pedir. Mas também nós pedimos, porque sabemos que é pela graça que Ele atende, não é pelos nossos méritos. Eu me lembro aqui de Lutero, que dizia o seguinte: se você só ora quando se acha merecedor, eu peço a você que não ore mais. Você já passou por isso? Por causa de fracassos, de pecados, de inconsistência, você diz: eu não me sinto digno de orar, não vou orar não. Essa é a hora que você tem que orar, porque é assim que nós somos de verdade. Toda ilusão de merecimento só nos torna mais indignos. É o coração que entende que não tem direito a nada, mas que pede por causa da promessa, da graça em Jesus Cristo. Esse aqui é atendido, o outro é rejeitado. Não recebe bênção de Deus aquele que a exige como se tivesse direito a ela, e maligna é toda a teologia que te leva nessa direção. Tem que ter humildade, dizer: Senhor, eu não mereço, mas eu confio na Tua graça, porque no fim isso vai te fazer mais glorioso ainda. O Senhor não é um Deus que atende, que responde aos meninos bonzinhos que agem de acordo com as suas normas. O Senhor ouve, acolhe, atende e abençoa pecadores arrependidos. Que Deus glorioso! Todo o mérito é dele, toda a glória é dele, na salvação e nas respostas até das nossas orações. Assim como o reino de amor era inacessível a pecadores, mas por causa da pureza do Filho que foi derramada na cruz, hoje nós temos acesso a esse reino. Assim como o trono da graça de Deus era um privilégio que somente deveria desfrutar os mais íntimos, a sua corte e a sua família, mas nós adentramos na sala do Rei do Universo, porque Cristo é o novo e vivo caminho. Assim também é a graça que garante que as nossas orações humildes serão atendidas. A graça nos resgatou e nos colocou na presença do Rei do Universo e ainda abre os seus ouvidos para o nosso clamor. Humildes orações são embaladas com os méritos de Cristo e são ofertadas dentro do trono da graça. Você entende esse privilégio? Essa é a única confiança para uma oração excelente. Todas as demais ficarão pelo caminho. Nosso esforço moral, nossos rituais, nosso pedigree teológico, nada disso conta. É só pela graça que Deus pode te ouvir. Por isso, peça confiando no sangue de Jesus Cristo. Peça confiando nas promessas e na bondade de Deus. Peça confiando no pacto de Deus. E ainda que Ele não responda como você estava pensando, você já é o homem e a mulher mais privilegiado do universo, porque você teve tempo com o Senhor. Você teve audiência com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu me lembro de uma frase maravilhosa de um pregador do passado, William Bridge. Ele diz assim: um homem que ora
jamais será infeliz. Não importa qual seja a sua condição, pois ele tem o ouvir de Deus, ele tem o Espírito para o guiar, ele tem Jesus, um amigo no céu, para apresentar a Deus os seus desejos como Pai. Orar é uma misericórdia, ainda que eu nunca receba a misericórdia pela qual orei. E é assim que nós conseguiremos orações excelentes. Orações que têm motivações que vão além dos nossos desejos mesquinhos. Orações que têm petições de santificação e de crescimento em Cristo. Orações que desejam, acima de tudo, a glória de Cristo. Orações que confiam nos méritos de Cristo. Momentaneamente, nós não temos acesso a todos os meios de graça. Em breve isso vai passar. Mas até lá, e depois, apegue-se a uma vida intensa de oração. Não qualquer oração, não boas orações, mas orações excelentes. Orações que produzem frutos de glória. Orações encharcadas de evangelho. Orações que nos fazem parecidos com Cristo. Nós não podemos encerrar esse sermão sem orar. Depois nós cantaremos uma canção que fala sobre isso também. Pai amado, Pai bendito, prepara o nosso coração, Senhor. Eu sei que essa tua instrução, ela tem um alvo de nos ensinar a fazer orações através das quais o Senhor vai operar grandes coisas na nossa vida, na vida da nossa família e da vida da nossa igreja. Então nós te pedimos, Senhor, santifica nossas motivações, amplia o nosso campo de visão, nos dá desejos corretos para fazermos petições corretas, nos dá o desejo, o anseio de glorificar Jesus Cristo através da nossa vida de oração também. Nós confiamos nele, nos méritos dele, na graça dele, porque Ele é um Salvador excelente, Ele é um mediador excelente, e através dele nós produzimos essas orações que impactam o mundo para a glória de Deus. No nome dele que nós te pedimos, Senhor. Amém. Vamos cantar essa canção que, na verdade, ela não fala sobre oração, ela é uma oração nesses moldes que foram falados aqui nesta noite. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre. Boa
que teus meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda a honra e poder, pelos séculos dos séculos. Sejas tu meu pensamento ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda a honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. A ti a honra e a glória para sempre. Amém. Receber a bênção. Que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, Igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Irmãos, avisos breves, certo? Até porque nós estamos num momento de transição. Como a maioria sabe, as igrejas aqui em Campina Grande foram autorizadas a retomar suas atividades com algumas restrições por questões sanitárias. Neste cenário, nós ficamos diante da impossibilidade de retornar pelas dimensões físicas do nosso espaço aqui, onde funciona a Igreja do Jardim até hoje. Aqueles que nos acompanham aqui presencialmente sabem e entendem essa situação. Por isso, nós já vínhamos de um processo de pesquisa e negociação para encontrarmos um lugar mais amplo para que atendesse condições sanitárias. Estamos quase fechando o contrato. Eu creio que amanhã nós devemos ter uma posição sobre isso, certo? Então, esta semana vai ser uma semana de adaptações. De modo que nós não podemos nem afirmar que no próximo domingo já estaremos funcionando, porque precisamos fazer algumas mudanças na estrutura física desse novo local. Mas fique atento que nós iremos avisar durante a semana sobre o prosseguimento dessas medidas. Ore para que o quanto antes nós possamos voltar, mas desde já pontuamos que nós voltaremos somente quando tivermos condições para dar segurança aos irmãos, porque essa é uma responsabilidade que o Senhor colocou sobre nós. Mesmo retornando esse domingo ou o outro às atividades físicas, não se preocupe, porque nós continuaremos fazendo a transmissão nos mesmos padrões e nos mesmos moldes, porque nós entendemos que os irmãos que têm também, que estão nessa situação de risco, ainda devem continuar acompanhando nas suas casas, certo? Mas olhe, esse é um momento de mudanças.
mudanças importantes. Esse é o momento de crescer até no meio dessas circunstâncias difíceis que estamos passando. É assim que a providência nos surpreende. Nosso sentimento é exatamente esse, de surpresa com o que Deus está fazendo. Ore, 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 irmãos. Esse foi o tom da palavra. É o Senhor falando. A igreja deve responder com oração para que o Senhor faça grandes coisas no nosso meio. Deus abençoe você e sua família. Durante a semana nós temos aí nossas programações no YouTube e nas redes sociais. Nos acompanhe.